O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do primeiro capítulo. Terceiro diálogo. O Padre. Abade. Permitir-me-eis, Senhor, que também vos dirija algumas perguntas? Allan Kardec. Com todo prazer, reverendo. Mas antes de responder a elas, julgo conveniente dar-vos a conhecer o terreno em que devo colocar-me perante vós. Antes de tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las minuciosamente, encontrá-las-eis nos livros em que estão expostas. Neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Dirige-se, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam, e o número desses é grande, como bem o sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz não têm necessidade dele. Aquele que diz, creio na autoridade da Igreja e me contento com seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. Se não a respeitasse, o Espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância. A seus olhos, toda a crença é respeitável, ainda que errônea, desde que seja sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo. Se alguém fosse induzido por sua própria consciência a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o se quiserdes, porque isso não impedirá que a Terra gire em torno do Sol. Mas, assim como não procuramos violentar-vos a consciência, não tenteis violentar a dos outros. Se, porém, transformardes uma crença, de si mesma inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Tal é, senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se têm dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me, no entanto, de discutir certos dogmas, com os quais o Espiritismo não tem que se ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los com o propósito de lhes abalar a fé por meio de uma pressão qualquer. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-los em paz. É o conselho que não me canso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei a pretensão dos que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, pois é lá que tendes muito a colher. O Espiritismo não se impõe, porque, como vô-lo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe, aliás, que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé, mas nunca a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo que cada um possa formar opinião com conhecimento de causa. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais, mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos plena consciência de não havê-la provocado. Padre. Se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar,
podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, prevenindo os fiéis contra o que ela considera erro? Allan Kardec. De modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos escritos emanados de seus membros, ou publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina desfigurados de maneira indigna e maldosa. Do alto do púlpito, os espíritas não têm sido qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Aqueles a quem o Espiritismo reconduziu a fé não têm sido anatematizados e rejeitados pela Igreja, sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelos ensinos da doutrina espírita? Muitos não lamentam hoje não se poder acender para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, eles não têm sido apontados ao ódio de seus concidadãos, a ponto de fazer que sejam perseguidos e injuriados nas ruas? Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedido que os criados entrem a seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a se separarem de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do Espiritismo? Não se tem tirado lugares a empregados, retirado o pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas? Não se tem mandado embora de alguns hospitais até cegos, por não quererem abjurar sua crença? Dizei-me, senhor abade, será isto uma discussão leal? Os espíritas responderam, porventura, injúria por injúria, mal por mal? Não. A tudo eles opuseram sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Padre. Todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec. De acordo, mas entrarão na classe dos pouco esclarecidos os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona? Nota de rodapé. Allan Kardec se refere à queima em praça pública de 300 livros e brochuras do Espiritismo, realizada no dia 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã em Barcelona, Espanha. Revista Espírita, novembro de 1861. A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se, pois, ela tolera esses sermões indignos da cátedra evangélica, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e a levou para um terreno novo. O Espiritismo não passava de uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo perigoso. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi grande inabilidade da sua parte, mas a paixão não raciocina melhor. Um livre pensador. Há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência, e declarastes que toda crença sincera
é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer. Por que lhe negar a liberdade que concedeis a todas as outras? Allan Kardec. Certamente cada um é livre de crer no que quiser, ou de não crer em coisa alguma, de forma que já não toleraríamos uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, nem com a promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas uma doutrina, que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito dos outros. Daí a máxima: cada um por si durante a vida terrena, pois que nada existe além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos? A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males que afligem a humanidade. É preciso que se possua grande dose de virtude para não se seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. Ao mostrar a perpetuidade das relações entre os homens, a crença na vida futura estabelece entre eles uma solidariedade que não se rompe no túmulo, apenas muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo. Como, porém, a sua realidade é fato comprovado pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, no interesse mesmo da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com sucesso, porque fornece provas e, afinal, porque o homem prefere ter a certeza de viver e poder ser feliz num mundo melhor, para a compensação das misérias deste mundo, a ter de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver perdidos para sempre os filhos e os entes que lhes são mais caros, satisfaz a bem limitado número, acreditai-me. É por isso que os ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, obtiveram tão pouco sucesso e não lhe acarretaram o menor abalo. Padre: a religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? Allan Kardec. Se a religião é suficiente, por que há tantos incrédulos, religiosamente falando? É certo que a religião nos ensina. Ela nos manda crer, mas há tanta gente que não crê com base no que dizem os outros. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. De onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com a permissão de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para os tirar da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Padre: entretanto, não podeis negar que o Espiritismo não está, em todos os pontos, de acordo com a religião. Allan Kardec. Ora, senhor abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus,
da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ensinasse que cada um só deve viver para si e não pensar senão em si, não só seria contrária ao catolicismo, como a todas as religiões do mundo. Seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Entretanto, não é isso que eles ensinam. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam a caridade evangélica acima de todas as virtudes, bem como a sublime regra ensinada pelo Cristo: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Nota de rodapé: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11, questão 886. Não são estes os fundamentos da religião? Mas os Espíritos fazem mais, iniciam-nos nos mistérios da vida futura, que para nós já não é uma abstração, mas uma realidade, visto que são justamente aqueles que conhecemos na Terra que nos vêm descrever a sua situação, dizer como e por que sofrem ou são felizes. Que haverá diante religioso de tudo isso? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será de molde a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? Padre: concordo que nas questões gerais o Espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? Allan Kardec: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, e não se ocupa com questões dogmáticas. Tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Serão boas ou más essas consequências? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro uma comparação. Estando na natureza, a eletricidade existiu em todos os tempos e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Por ignorarem a sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra uma porção de teorias absurdas, projetando luz sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo fez para outros de ordem diferente. O Espiritismo fundamenta-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros globos, nos quais deixaram seus envoltórios materiais. São os seres a que chamamos espíritos. Eles nos cercam e exercem constante influência sobre nós, embora não os percebamos. Além disso, desempenham um papel muito ativo no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. O Espiritismo está, pois, na natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, ele é uma potência, tal como o são, sob outro ponto de vista, a eletricidade e a gravitação. Os fenômenos cuja fonte é o mundo invisível se hão produzido em todos os tempos.
É por isso que a história de todos os povos faz menção deles. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais, dando livre curso à sua imaginação.